Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. Hoje eu estou aqui com uma empreendedora que é ponta firme. Vamos conversar com ela e tirar assim, o puro suco do empreendedorismo com a Bianca. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada. Bianca, conta aí para quem ainda não te conhece, quem é Bianca e qual que é a sua empresa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito surpresa quando recebi sua mensagem de estar aqui passando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Bianca, eu sou casada, eu não sou de Itajubá, mas casei com gente daqui, vim pra cá, tenho 2 filhos. Então eu falo assim, a gente começa contando um pouquinho da nossa vida. Quem a gente é, até pra pessoa falar, nossa, e além de tudo isso ela empreende. Mas né? Sim. Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que fazer, ainda mais quando a gente é casado, tem uma família, é empreender o lar. A partir do momento que você consegue empreender a sua família, a sua vida, você consegue levar isso pra fora dali. Então é onde a gente começa. Porque ali vai ser seu alicerce, né? Porque a vida empreendedora, ela às vezes acaba um pouquinho atrapalhando a saúde mental. Sim. Ou às vezes a gente fica para baixo e tem que ter para onde correr, né? Sim, isso mesmo. E assim, eu sou filha de militar, então eu tive uma criação muito rígida, muito dentro dos padrões, e é o que eu tento levar para minha vida de empreendedora. Eu não sou empreendedora há muito tempo, sou empreendedora há 5 anos. E eu falo que as coisas foram acontecendo porque eu sempre tive esse perfil muito espontâneo, assim, eu sempre gostei muito de gerenciar pessoas, gerenciar processos, de me comunicar bem, eu sempre gostei disso. Sim. Isso já é do meu perfil mesmo. E aí apareceu a oportunidade de empreender. Eu tenho uma empresa de exames de análises clínicas, que é o MedLife, é uma empresa do ramo da saúde, e é uma empresa que vem crescendo muito porque o mercado exige muito isso da gente, né? Sim. E hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão se cuidando. Olhando para a prevenção, para os números, para as métricas ali. Isso mesmo. E é uma população que, se você olhar estatisticamente, vive mais. Sim. Por que vive mais? Porque tenta, fazer de alguma forma uma qualidade de vida, tenta cuidar da rotina alimentar, da rotina de esportes. É isso mesmo. E aí, para isso, eu entrei com essa visão de empreendedorismo, de cuidar desse ramo, levando saúde e qualidade de vida para as pessoas. E antes até da gente entrar nos detalhes aí da empresa, você é uma pessoa muito executora, você é fazedora, você sempre foi assim? Sim. De resolver, de pegar uma liderança, fazer acontecer, ou você se tornou essa pessoa? Eu sempre fui assim, na verdade eu sempre fui assim. Isso eu acho que já é uma característica até da família do meu pai mesmo. Os meus tios são assim, minha família é uma família extremamente assim, agitada. Meu pai é uma pessoa extremamente agitada. E eu sempre fui. Na sala de aula, eu era líder da sala. Eu sempre fui. Sim. Eu sempre fui assim, a ajudante da professora. Sim. Eu queria ser ajudante de tudo. Sou eu, sempre era eu. Sim. E eu sempre tentava fazer o melhor. Às vezes eu não conseguia, porque fugia da minha alçada. Mas eu sempre batalhava para fazer o melhor. E mesmo eu gostando de fazer tudo, de liderar, eu sempre gosto de colocar as pessoas para fazer comigo. Que eu penso que a partir do momento que você sabe trabalhar em equipe, você não precisa se esforçar sozinho. Você consegue delegar funções para aquelas pessoas. Mas para você ter uma equipe a seu favor, você tem que cativar. Com certeza. Então não adianta só você liderar mandando, você precisa ter eles com você. Verdade. Então eu sempre fui assim, aquela melhor amiga, sei lá, tá aquela criança na sala que não é amiga de ninguém. Eu era amiga. Sim. Eu falava assim, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Vamos fazer o trabalhinho junto, vamos movimentar a sala de aula. Eu sempre fui assim. Você tem essa visão aí do geral, né, do quadro, da big picture. Sempre. E aí quando você é casada com um médico, e aí isso impactou também a sua decisão de ir para a área da saúde? Sim. Tem a ver, assim, porque como que surgiu a ideia de, vou abrir um laboratório, né? Por que não, sei lá, uma loja de roupa ou de bolo? Por que um laboratório? Então, na verdade, eu sou formada em engenharia, né? Eu sou engenheira de produção. E eu sempre gostei, como eu falei, de processos e de pessoas. Sim. E de desenvolver ali. Sempre gostei de dar o meu melhor. E aí, como eu sou casada com um médico, surgiu uma oportunidade, né? Da gente aumentar os nossos negócios tendo um laboratório. Sim. E aí foi quando meu marido falou pra mim, olha, como eu conheço o seu perfil, eu não vou dar uma missão pra quem não consegue alcançar. Como eu conheço o seu jeito, eu vou te dar esse laboratório. E você tem que administrar e você tem que fazer acontecer. Eu confesso que no dia eu fiquei muito assustada, porque eu falei, gente, eu não sou da área da saúde, eu nunca comandei um laboratório, como é que eu vou fazer isso? Sim.
E aí foi quando eu fui usando, né, esses princípios que eu tenho, assim, essas habilidades, vou né? colocar pessoas capacitadas para trabalhar para mim. Exato. Porque se eu não sei fazer, não sei desenvolver, eu preciso ter uma equipe. Eu vou administrar esse povo, que isso aí já é seu dom e talento. Eu vou administrar esse povo. Sim. E foi o que eu fiz. Hoje em dia, né, eu faço biomedicina, no que vem eu me formo na área, porque eu sou dessas também que não aceita viver com o que tem. Então eu falo assim, eu não posso só gerenciar, eu tenho que gerenciar e ter propriedades daquilo que eu tô fazendo. Sim. Então por isso eu procurei estudar também. Trouxe conhecimento e te dá mais confiança, né? Até mesmo para você liderar sabendo se a pessoa tá falando a verdade, se não tá. Isso. E ter um respaldo maior daquilo, né? Poder defender a sua empresa mesmo. Que quando você não tem formação naquilo, por mais que você seja o dono daquilo, você não tem formação daquilo, você não consegue defender a sua empresa, porque assim, eles vão procurar o especialista, ou quem assina o laudo, ou quem é o responsável técnico, e aí você não é. E quando, que hora que cabe fazer essas aulas aí? Então. Isso aí você me surpreendeu, eu não sabia desse detalhe. Não, é só uma caixinha de surpresas, viu? Toda hora que você fala agora você descobre alguma coisa. Essa daí você me pegou. Então, é muito isso, é o que eu falei, gente, você tem que ter força de vontade e almejar o que você os horários, quer né? fazer. E eu sou uma pessoa que, assim, eu não sou preguiçosa, tá? Eu acho que, assim, metas têm que ser alcançadas e têm que ser cumpridas. Se eu desenvolvo uma coisa pra mim, eu tenho que fazer custe o que custar. Então, assim, preciso estudar. Que horas vou estudar? Acorda 4 horas da manhã, você tem prova no dia. Não é todo dia que tem prova. Tem coisas que você tem que abrir mão. Sim. Um dia eu vou sofrer, mas no outro dia eu vou alcançar meu ideal, que é, por exemplo, a formatura, que é o que eu quero. Sim. Então, assim, tem gente que fala, Bianca, toda hora eu olho os seus stories ou sua movimentação, quando vê você tá fazendo academia, quando vê você tá na apresentação do seu filho, quando vê você tá fazendo um prato na sua casa, quando vê você tá gerenciando pessoas. E é assim, porque eu tento aproveitar o meu dia 100%. Usar bem o tempo e fazer uma boa gestão do tempo. Isso. Eu acho que você gerencia bem o seu tempo. Não é que... Eu acho que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Mas o como a gente gerencia faz toda a diferença. E ter essa mentalidade também que você tem, que eu admiro e gosto muito, de que, assim, se eu me propus, faço. Né? Fazer da melhor maneira, fazer com capricho. Isso. Capricho, né? Eu gosto dessa palavra, assim, porque quando a gente faz com capricho, parece que a gente faz as coisas até sair aquele melhor do que o esperado. Entregar mais, né? E aí você começou... E você se apaixonou pela área de análise clínicas aí? Sim. Você gostou? Eu gostei tanto que eu falei, gente, se eu soubesse eu tinha feito isso antes. Porque... Quando eu fiz engenharia, eu não fui pela engenharia só pela questão assim das exatas. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada nessa área. Eu sempre gostei muito, matemática, física, dava monitoria até nessa área de exatas. Então por isso até que eu fui para engenharia. Porque era um dom que eu tinha e eu achava que a minha habilidade seria isso. essa área, né? Antigamente era muito assim, quem é humanos vai para a área de saúde, quem é exatas vai para engenharia. Então eu vim de uma criação que foi destinado para mim que eu ia ser da engenharia. E aí lá, na minha faculdade, como eu fiz engenharia de produção, eu vi muito essa questão de processos, de gerenciamento de pessoas, que para uma linha de produção dar certo, ela precisa ter esse fluxo. Não adianta você ser sozinho, você tem que saber liderar a sua equipe. E aí foi quando eu fui gostando dessa área. Aí, quando me deram, né, um laboratório que caiu na minha mão, um laboratório de presente, eu falei, gente, gerenciar pessoas eu sei, mas agora eu preciso entender da saúde da população. E eu sou uma pessoa que gosta muito, assim, de atividade física, de me alimentar bem, eu tento na medida do possível. Eu gosto muito dessa pegada de, assim, você tratar seus problemas, o seu psicológico com exercício. Eu acho que isso é um remédio muito bom. É verdade, você faz corrida. Você tá correndo já aí uns 5 km já? Não, agora eu dei uma diminuída, mas eu já fiz 21, eu sempre fui corredora, né? Eu me descobri correndo. Mas atualmente eu faço de 5, 6, no máximo 10, que é pra manter, né? Pra eu conseguir fazer um pouquinho de cada coisa também. E até no nosso projeto Elas Correm, você participou ali da implantação do projeto, pra motivar. Gente começar. Porque isso impacta muito a empreendedora. Eu acho que o sono, a saúde física e, principalmente, você ter um exercício ali sempre, muda os seus resultados, a sua performance como empresária. Sim, muda muito, muda muito. E aí o que acontece? Eu comecei a gostar da área da saúde por isso. Porque eu comecei a enxergar, por exemplo, assim, que eu faço uma atividade física e eu libero ali uma endorfina. E aí eu comecei a enxergar, o que é endorfina? Deixa eu ver aqui
no metabolismo humano, como é que isso funciona. Então eu comecei a ter interesse pela área da saúde devido às coisas que eu pratico e para ter propriedade para falar também. Então, assim, hoje em dia eu me descobri muito com o laboratório. Nesses 5 anos, a gente tem 6 filiais. Então, assim, o laboratório cresceu muito. Sim. Cresceu de uma maneira que eu não imaginava, porque eu comecei assim de pouquinho em pouquinho, falei, né, vamos sentindo. E eu me sinto muito feliz de pensar que eu já atendo, assim, eu atendo Itajubá e mais 15 municípios da região. Então, assim, eu tendo uma demanda muito grande. Sim. E eu acho muito importante fazer isso, que é levar a qualidade de vida, saúde e aproximação com os nossos pacientes, sabe? O diferencial nosso é muito assim. Você fala com o dono. Qualquer problema que tem, o meu paciente pode falar comigo. Eu dou o meu telefone. Porque eu faço questão de resolver o problema da pessoa. Sim. Eu acho que ele não é mais um, é a saúde dele, né? Sim. Eu preciso dar esse respaldo para o paciente. Então, eu gosto muito disso e eu tô realizada, assim, da empresa. E aí, me fala dessas 6 unidades. Você tem aqui em Itajubá 3 unidades? Aqui em Itajubá eu tenho 2. 2 unidades. 2 aí unidades. tem Delfim Moreira. Atendo Delfim Moreira, atendo Venceslau Brás, atendo São José do Alegre, atendo Marmelópolis. Isso tudo com filiais. E atendo os outros municípios da região do consórcio, que nós somos credenciados a um consórcio, Sim. que é o CISMAS, né? Sim. Que atende 15 municípios da região. Então a gente atende demandas de todos os municípios cadastrados nesse consórcio. Mas a gente não tem filial. Aí são demandas específicas. Ô, Bianca, e aí nesse tempo todo, nesses 5 anos, o que você achou mais desafiador? Gerenciar as pessoas. Eu falei, é o que eu gosto, mas é o que eu acho que é... Eu penso que é a ferida, assim, de todo empresário. Você conseguir ter uma equipe que realmente vista a camisa, uma equipe que tenha os mesmos princípios que você, Sim. né? Sim. Uma equipe que siga os valores da sua empresa, porque eu acho muito importante. Eu falo assim, chegou na minha empresa, tem que saber missão, visão e valores. Se você não está de acordo, eu te respeito, mas você não tem meu perfil. Porque se você não tem o perfil e não quer alcançar as mesmas coisas que eu quero, não tem por que você estar comigo, né? Com Trabalhando, certeza. a gente não combina. Para isso, às vezes você combina para uma outra função. Sim. Então, isso eu acho que pelo menos assim, do meu ponto de vista, é o mais desafiador. E aí, como que você faz para treinar, para contratar? Como que você foi resolvendo, assim? Você tem uma equipe já agora, uma equipe mais de 5 anos, uma equipe que está se formando mais o seu estilo, a sua cara, né? E aí, como que foi para formar essa equipe? Que eu acho que a dificuldade realmente todo mundo que tá aí do outro lado. O como? Então, gente, uma dica que eu vou dar para vocês que eu achei que melhorou muito meus processos é tentar fidelizar o seu funcionário. Tratar ele como um cliente interno. Isso mesmo, Perfeito. Tratar ele como um cliente. Não tem como. Você tem que ter, eu já percebi muito isso, a gente tem que ter uma hierarquia, ele tem que saber que você é dona, que você é a proprietária, né, a gestora ali dele, ele tem que ter um respeito com você, mas tem que ter uma amizade. Então, assim, e tem que se impor. E aí, como é que eu fiz isso? Eu fui fazendo uma campanha de fidelização. Por exemplo, assim, a cada ano de casa, ganha um benefício. É como se fosse um aniversário com a minha empresa. Sim. Porque dessa forma, eu consigo fazer com que o meu funcionário fique mais um tempo de casa, não fique muita rotatividade, que isso atrapalha muito, né? Porque você tem que começar tudo zero, de novo, ensinar cultura. Toda hora você tem que ensinar tudo, né? E aí, na hora que a pessoa começa a aprender o seu processo, ela sai, por exemplo. E eu vejo que o mercado tá muito difícil, porque assim, às vezes, sei lá, por causa de R$50, a pessoa muda para um outro serviço porque vai ganhar R$50 a mais, por exemplo. Sim. Então a pessoa, às vezes, ela não está trabalhando ali porque ela gosta, porque ela quer, ela trabalha pelo financeiro. Mas tem muito a ver do que você falou. Às vezes esses R$50 é a gota d'água quando não tem essa fidelização. Isso mesmo. Porque às vezes nem é por causa dos R$50, mas aquilo ali é tipo assim, vai ser tanto faz, não tem não tem um poder essa de paixão, crescimento. esse amor pelo lugar, né? Então, assim, é uma linha tênue entre seu chefe, seu amigo, porque também muito pra cá ou muito pra cá pode desandar. É assim que eu fui aprendendo, eu fui caindo muito. Porque no começo eu falava assim, nossa, você é a melhor amiga do meu funcionário. Eu falava, nossa, meu funcionário manda em mim. Opa, não posso ser a melhor amiga dele. Sim. Você como uma mãe, então. Vou amar, mas vou dar ordem. Sabe assim? Sim. Você tem que saber filtrar, porque no começo você se perde muito nisso, eu acho. Sim. Ainda mais quem tá começando agora, abrindo empresa, é uma dica que eu dou, porque assim, pra mim foi tudo no susto e eu penso que precisa muito disso. E precisa fidelizar mesmo. O seu funcionário tem que ser seu cliente, ele tem que amar o que faz, ele tem que ser reconhecido,
divertido, ele tem que ter momentos gostosos dentro da empresa também, fora do horário, por exemplo, de conexões com os próprios funcionários. Sim. Porque eu sinto que quando eles são uma equipe, eu falo que é um quebra-cabeça. Eu sempre falo isso nas minhas reuniões. Eu falo, gente, cada um é uma peça importantíssima. Faltou uma peça, a gente não monta mais, a gente não consegue mais. Verdade. Eu falo isso em todas as reuniões. Eu falo, faltou uma peça, pode ser a peça lá de baixo, mas faltou ela, vai ficar feia e a gente não consegue concluir nosso serviço. E falando em reunião, de quanto em quanto tempo você faz reunião com o seu time? Depende muito. Eu tento fazer a cada um mês, assim, 2 meses no máximo, depende muito como tá os processos. Por exemplo, se eu tô com uma equipe boa, que não saiu ninguém, a equipe tá certinha, aí acaba 2 meses. E você também pontualmente sempre vai falando alguma coisa ali. Às vezes não faz a reunião, mas como a empresa é pequena, a gente consegue falar toda hora ali, né? Falar toda hora, todo dia. Todo dia você vai? Todo dia eu vou, um pouquinho. Nem que seja assim. Eu tenho meus horários que eu tento ficar fixo na empresa, mas isso no começo. No começo eu trabalhava em tudo. No começo era tudo. Era desde a recepção até o financeiro, era tudo. Agora eu já consegui delegar, né, funções, mas eu vou todos os dias. Sim. Todos os dias eu tô lá. E aí eu sou aquela pessoa também que eu tô sempre online. Então eu posso não estar lá. Mas você está à disposição. À disposição do que eles precisarem, eu vou responder. E também com o pessoal das outras cidades. Sim, todas as cidades. Né? Todas as cidades. Eu coordeno todo mundo pelo WhatsApp. E é o que eu falo, gente, a gente dá conta. Você fala, Bianca, mas como que você fala com todo mundo resolve? Eu resolvo por ordem de prioridade, mensagem, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Em 24 horas você será respondido. Você será respondido. Se for urgente, eu sempre falo, se for urgente, escreva urgente. Mas você será respondido, você tá na minha caixa de entrada, fique tranquilo. E hoje em dia também o WhatsApp, ele dá algumas ferramentas, pelo menos o meu. Eu deixo fixado o que é mais importante. Por exemplo, se eu tenho um grupo dos coordenadores do laboratório, é fixado. A primeira mensagem que eu vou olhar lá. Sim. Né? Porque eu sei que tá em ordem de importância ali. Com certeza, com certeza. E eu gosto de deixar na minha caixa de entrada só o que ainda tá para resolver. Então, o que não, eu arquivo. Lembrando que quem tem o WhatsApp Business tem que colocar lá que o arquivar pode voltar depois. Porque tem gente que eu já dei essa dica, a pessoa não marcou. Perdeu tudo. Aí ela arquivou, aí o que volta a conversar tava no arquivado, ela não viu. Então já fica a dica, presta atenção. Pra não dar ruim. Tem várias ferramentas, mas a gente tem que saber usar, Estude as ferramentas, com certeza. Ô, Bianca, você falou assim, a gente tem que ser uma mãe, às vezes, pra ser aquela pessoa que tá próxima, mas também sabe puxar a orelha. Isso mesmo. Como que é você mãe, como que a maternidade influenciou quem você é hoje? Então, assim, eu sou apaixonada pelos meus filhos, né? Eu falo que mãe que não é, né? Mas assim, eu sou muito realizada, porque eu sempre quis ter um casal. A minha vida parece que assim, tudo que eu fui programando foi se encaixando conforme eu queria. Sim. Sempre quis ter uma menina, depois sempre quis ter um menino, e tudo, eu fui muito abençoada. Eu sou uma pessoa muito abençoada, não posso reclamar. E eu sempre amei criança. Eu sou uma pessoa que, desde pequena, eu sempre gostei muito de cuidar de criança. Eu sou a neta mais velha. Então, meus primos todos foram bonecos, né? Na vida real. Então, eu ajudava a cuidar de todo mundo. Então, eu gosto muito disso. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu falo muito, assim, para as pessoas, porque eu faço muito trabalho voluntário também. Então, além de tudo isso, eu ainda dedico um tempo ajudando o próximo. Depois a gente pode até comentar do Anjo Acolhedor. Do Anjo Acolhedor, então. E eu ajudo muitas crianças. E aí, o que acontece? Eu falo muito pra mim, sabe? Eu falo que eu fico colocando a sementinha na minha cabeça. Eu mesmo falo comigo. Prioridade é a sua família. Acima de tudo vem a minha família, para depois vir minha empresa, vir meu trabalho social, vir as minhas coisas. Porque eu penso que na vida tudo são fases. E os meus filhos são pequenos, relativamente pequenos. Agora a menina tem 13 e o menino tem 10. Mas eu falo assim, não adianta a gente fazer fora de casa e não fazer dentro da nossa casa. Exato. Por isso você falou do empreender em família. Por isso que eu falei. Não adianta eu ficar ganhando dinheiro na minha empresa o dia inteiro e não fazer uma tarefa com meu filho. Né? Não adianta eu colocar minha empresa em primeiro lugar porque eu preciso dar um treinamento e a apresentação do Dia das Mães eu não vou assistir. Então eu me cobro muito que a prioridade são meus filhos e minha família. E depois, em paralelo a isso, eu vou encaixando as coisas. Por isso que você tem que fazer uma boa gestão do tempo para você conseguir fazer o que precisa ser feito na empresa, que também não deixa de fazer. Sim, não deixa de fazer. Você tem que dar conta de tudo, mas colocar sua família como prioridade, porque é a base da sua vida. E tudo na vida são fases, né? Eu falo, daqui a pouco a minha menina que tem 13 passa na faculdade, já não depende de mim. Daqui a pouco o meu menino também passa na faculdade, não depende de mim. Aí eu falo, gente, o que eu fiz? Como foi minha maternidade? Como que eu desenvolvi? Como que eu aprendi? Assim, eu deixei só com as pessoas?
E eu, graças a Deus, eu tenho uma boa estrutura. Eu sempre tive babá, ajudante, tem pessoa na minha casa, mas eu não deixo isso acontecer, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que ser presente, a gente tem que estar junto. Você tem esse apoio, porque eu acho que a gente tem que ter rede de apoio também, porque não precisa ser... Ai, você tem que ser tudo, que se você delegar isso aqui, aí você surta. Já pensou? Se você ainda acrescentasse nisso, você tem que fazer almoço, lavar tem tudo, que fazer tudo, e trabalhar. você não dá conta. Aí eu falo, a gente não tem que ser uma heroína. Isso, são prioridades, né? Exato, e se você pode, por que não ter ajuda? Acho que toda ajuda é bem-vinda, mas você não se distanciar, né? Não é delargar. Isso. Me conta o quanto que você... A gente estava conversando esses dias na nossa corridinha lá, e você me falou assim que você é uma mãe brava também. Sou brava. Não é que você é brava, você falou assim, eu sou a que exige. Sou. Porque, ainda mais sendo filha de militar, o seu modelo foi muito mais muito firme sério. do que... exato. Mas eu falo que é muito assim, por isso até que eu comparei isso com a empresa, porque eu acho que a gente tem que ser muito assim, ó. Eu falo que eu sou assim com os meus filhos, morde e assopra. Sim. Entendeu? Você morde e assopra depois. Sim. Porque a vida é difícil e não adianta você fazer também tudo assim, uma recompensa. Acho que tem muita gente que faz uma recompensa, né? Ai, não vou magoar meu filho, fico muito tempo fora de casa, sou empreendedora, faço tudo aqui em casa. Eles não vão ter regras, vai ser tudo do jeito deles. E não pode ser assim. Porque uma criança precisa também de alguém que tenha um pulso forte dentro de casa, entendeu? Senão ele vai se assustar muito quando for pra fora da casa. Pra fora da casa. E ele precisa ter assim, pelo menos saber um caminho que vai trilhar. Aí se ele dá uma escapadinha, você vai lá, puxa e fala, opa, é aqui que você tem que andar. Deu uma desviada, você traz pra reta. Mas eu sou muito assim, eu gosto das coisas muito certinhas e eu acho que as crianças aprendem com a gente e vão pro mesmo caminho. Exato, e eles são muito... Eles respiram muito o que a gente faz, né? Muito mais do que o que a gente fala. Isso. Criança não gosta de discurso, eles gostam eles copiam o que a gente vai fazendo ali. E nesses 5 anos, o que você acha que mais te surpreendeu positivamente, assim, na empresa? Então, nesses 5 anos, o que eu fiquei assim mais surpresa foi que eu comecei a ser reconhecida por algumas pessoas, coisa que eu nunca imaginava, porque assim, quando você começa a empreender, você abre o seu negócio, lógico que você quer ser reconhecida, né? Pelo menos a sua empresa, não você. Sim. Né? Você quer que, por exemplo, pensei em laboratório, pensei no MedLife. Essa até que é, né, a minha missão. Sim. E aí o que acontece? Quando eu comecei a ser reconhecida com as pessoas assim, nossa, você é a Bianca do MedLife? Você fez tal coisa? Eu quero te convidar porque você é dona de tal coisa. Como aqui agora. Como aqui agora? Eu falei, gente, então parece que eu tô fazendo um serviço bem feito, sabe? Sim. Isso é muito gostoso. E eu não procuro isso, porque, como eu te disse, minha vida já é muito corrida. Eu tento, né, colocar um pouquinho da minha rotina na rede social, porque eu acho importante motivar outras pessoas também, mas a gente não consegue pôr tudo que a gente faz, né? Exato. E até tem amigas que perguntam, nossa, mas como que você dá conta de ficar ainda postando as coisas? Eu falo, gente, eu não posso pra aparecer. Tanto é que quando eu posto sem filtro, do jeito que eu tô, mas é pra mostrar que dá pra ser feito de tudo um pouco. Você consegue se programar ao longo do seu dia. E é muito engraçado que agora tá frio, né? Ninguém quer fazer exercício físico, né? A gente só quer comer, né? Quem vai acordar cedo pra fazer alguma coisa? Nós, mas né? a gente vai. Minha musculação de hoje tá paga. Então, a gente vai. O povo não quer ir, aquela hora da manhã, a gente tava lá firme. Isso mesmo. E aí, quando você vai, você dá o exemplo. Eu vejo muitas pessoas que comentam na minha foto e falam, ai, depois que eu vi a sua, eu vou. Ai, agora eu tô... parece que assim, eu tô cobrando as pessoas com a minha foto, sabe? Ai, agora que eu vi que você deu conta de fazer, acho que eu vou fazer também. Vai ter aquela porcentagem que vai se incomodar, porque ou não tá fazendo, e aí se incomoda com quem tá fazendo, aquela porcentagem também que vai julgar. Mas tem aquela porcentagem que é o que a gente decidiu postar pra falar assim, nossa, você pode também. Né? Eu acho que isso é importante também, que se você também não posta nada, que ninguém também vai... e também ninguém nem vai reconhecer, nem vai saber, e também não vai talvez se inspirar, né, nesse estilo de vida, que é um estilo de vida que a gente escolhe. Ter esse estilo de vida em que a gente consegue equilibrar, consegue fazer. Não é do dia pra noite, mas eu acho que é muito parecido com a minha jornada, a gente foi colocando, até o tempo também completo 5 anos, a gente vai colocando aos poucos cada camadinha do que cabe, né? Então eu tava ali 2 anos só na família, aí você já sabe. O que você precisa, o seu tempo. Aí depois você acrescenta uma coisa, vai acrescentando outra, você vai ajustando, até caber a parte do social. Me conta do abrigo, aí você faz parte da diretoria, é isso? Faço. E aí, como que foi esse convite? Por que você decidiu, né? E o que você faz ali? Como que funciona?
Então, como eu estava te falando, né, que eu me surpreendi, né, dentro desses 5 anos, com esses convites que foram aparecendo para mim. E um dos primeiros convites até que eu recebi, que eu falei, nossa, eu acho que a minha empresa agora tá aparecendo, foi da Associação Comercial. Foi o primeiro convite que eu recebi. Porque eram, né, de empresários da região, pessoas que levam, né, emprego, que ajudam de alguma forma. E eu fiquei assim muito feliz quando eu recebi um convite. Eu falei, quem sou eu? Eu acabei de abrir minha empresa, estão batendo na minha porta falando, eu quero você na diretoria. Então assim, eu faço parte da diretoria da CA, né? E aí dentro da diretoria da CA, eu falei assim, gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui dentro com várias pessoas que eu posso sugar e aprender muita coisa, vários líderes, e vou começar a fazer alguma coisa de ação social. Porque eu tô aqui dentro, né, de pessoas que mexem com várias empresas. E eu sempre gostei de trabalhar com criança. Igual você falar, você queria ser mãe? Eu sempre quis. Eu sempre amei criança. Amei, amei, amei. E eu era aquela pessoa apaixonada por criança. Não podia ver que já queria cuidar, brincar e tal. E aí, eu peguei e comecei a fazer trabalhos voluntários no Centro de Apoio, que é a antiga granja daqui de Itajubá. Que lá são crianças que ficam por um período auxílio para alguns pais que precisam trabalhar, não tem com quem deixar a criança, são crianças carentes, mas que têm lar. Então não são crianças para adoção, são crianças que têm para onde ir. Às vezes não é a melhor estrutura, mas existe alguém, uma tia, uma avó, alguém que vai cuidar daquela criança. E eu cuidava de mais de 200 crianças. E assim, Bianca, como é que você arruma tempo para isso? Ai, sei lá, eu tirava 1 hora para ir lá ler livro. O que você faz? Eu vim contar história. Sim. Hoje tá precisando de alguém, sei lá, para ajudar a picar tomate na hora do almoço. Eu vou lá e pico o tomate. É assim que eu fazia. E aí, eu vejo que o amor de criança é um amor tão verdadeiro, tão puro. Muito genuíno, né? Que não tem como você não se apaixonar. Eles vivem as piores histórias, os piores abusos. E você se dedica muito. E aí foi quando eu descobri o Anjo Acolhedor aqui em Itajubá, porque daí eu não sabia do Anjo Acolhedor, eu ajudava só esse centro de apoio. E o Anjo Acolhedor eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários também. Só que lá a história é um pouquinho mais triste, porque são crianças para adoção, são crianças que já foram retiradas, né, desse ambiente. Sim. Então, assim, são crianças machucadas, feridas, que cada um tem uma história de vida muito triste. E aí eu falei, é dessas crianças que eu quero fazer a diferença. Se eles não tiverem diferença na casa deles, eles vão ter com a gente. Sim. E comecei a ajudar. E aí a diretoria percebeu também esse meu jeito que eu começava a fazer. E eu faço assim, como se fosse para os meus filhos. Se sei lá, Semana da Páscoa, meus filhos vão ganhar ovos, as crianças do abrigo também vão ganhar, as crianças do centro de apoio também vão ganhar. Eu sempre movimentei para que tudo desse certo. E sempre essa fazedora dando um jeito de fazer acontecer. Dando um jeito de fazer acontecer. Aí acaba que cai no seu colo, porque todo mundo precisa de um fazedor. Porque senão as coisas não vão, ficam no papel. Isso mesmo. E eu tenho várias amigas que falam muito isso, e eu acho até legal. Esses dias elas me falaram, Bianca, eu amo ajudar. Eu amo, por exemplo, patrocinar, dar o dinheiro, ajudar, mas eu não tenho o perfil de fazer. Tempo também. Eu não Ou não conecta fazer. Também, né? Eu não consigo fazer. E que bom que tem você, que você faz acontecer. E precisa de todos. A gente precisa mesmo, de quem pode ajudar com o financeiro, o outro que pode ajudar. De qualquer maneira, toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda. E aí você tá lá e vocês fazem várias ações. E se conecta também, de alguma maneira, de novo, com saúde. Com tudo, né? Com seus pilares aí de saúde mental, né? De cuidar dessas pessoas. E como que seus filhos se sentem em relação a isso? Eles gostam também? Eles gostam. É muito engraçado porque a gente serve de exemplo, né? E eu falo muito isso pra eles. Eu falo, filhos, a mamãe tá ajudando essas crianças, sabe por quê? Porque eu quero que vocês vivam num mundo melhor. Não é pra mim. A minha geração já tá aqui, as pessoas que eu conheço já estão aqui, mas é pra vocês tirarem essas pessoas da rua, porque essas pessoas no futuro podem não ter uma vida boa, podem ser presos, podem se envolver com coisas erradas, porque eles não têm princípios do que é certo. Então, se eu batalho por essas crianças agora, elas vão se tornar pessoas melhores e isso vai direcionar para vocês e para todo mundo. Verdade. Não é só para mim. Se a gente trabalha, eu falo, a gente tem que trabalhar para o mundo ser melhor. Verdade. O mundo sendo melhor, todo mundo ganha. Com certeza. Do que deixar essas crianças na rua. Essa sementinha aí do bem, né? E aí os meus filhos são muito engraçados, porque meus filhos são assim, mãe, que dia que a gente pode ir no abrigo? Mãe, que dia que a gente pode ajudar as crianças? Mãe, essa roupa que eu tô usando aqui, eu quero que dê pro abrigo. Então, por isso que a gente tem que ser exemplo. Sempre, porque eles querem também. Faz muita diferença. E eles vão fazer diferença na vida das pessoas. E, Bianca, agora voltando de novo pro MedLife, se a pessoa que tá aí do outro lado tá empreendendo, assim, o que são... Na sua opinião, né? O que não pode deixar de fazer antes de começar um negócio? O que você fez, assim, no dia antes? Você já comprou ele rodando ou você abriu do zero?
Então, foi muito isso que eu falei. Eu tenho já esse espírito meio que empreendedora, né? Já sou meio assim, porque o laboratório meio que foi um susto. Eu peguei ele do zero, sem saber nada e ainda sem saber nada. Você teve que fazer compras. Eu tive que fazer acontecer. Mas daí, o que eu fiz? Eu peguei funcionários e pessoas que tinham experiência na área. Sim. Que me orientaram em como funcionava. Perfeito. E como fazer. Então, eu penso muito assim, vamos supor, se você quer abrir alguma coisa que não é você que vai fazer... Porque hoje em dia, né, tem vários ramos de empresários, né? Por exemplo, eu gosto de fazer bolo. Sim. Eu vou abrir ali um espaço de bolo e eu vou fazer meu bolo. Aí você garante, mas você acaba ficando escravo daquilo. Então, a partir do momento que você consegue treinar alguém, eu vou treinar minha funcionária para fazer a mesma receita que eu faço. Fazer do mesmo jeito que eu faço. Assim, ela faz o bolo e eu faço o network. Eu ligo, eu mando mensagem, você tá na operação, vendo. mas não necessariamente você tá ali naquele operacional do dia a dia que te prende. Isso mesmo. Porque eu acho que assim, a gente precisa sair da prisão do empreendedorismo. Porque eu noto que muitas pessoas falam, nossa, empreender é muito difícil, eu não faço mais nada da minha vida, eu fico escravo daquilo. Você vira um funcionário da sua empresa. E um funcionário que não tem férias, 13º, e não para de trabalhar um minuto, né? Exato. E aí, eu acho legal você falar isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, vou empreender no ramo de bolo, porque eu sou ótima em fazer bolo. Mas, na verdade, até eu vi uma grande confeiteira falando isso. Ela falou, a última coisa que você tem que saber fazer é bolo. Concordo. A última. Se tem alguém que faça pra você. Exato, ela falou assim, a última. Ela falou, olha, se você quiser, na verdade, viver de fazer bolo, você tem que ser confeiteira, trabalhar numa empresa de bolo. Mas se você vai abrir uma empresa, tem que ser empresária em primeiro lugar. E aí, depois que você fez essa primeira fase de contratação, você aprendeu ali a ser empresária, você faz curso, você estuda. Isso, é o que eu tô fazendo. Eu falei, deixa eu começar, deixa eu ver como é que é, e depois eu vou estudando. E foi bebendo da fonte de outros empresários aí. Antes você já tinha trabalhado em algum outro lugar? Não. Então foi sua primeira vez assim, no mercado de trabalho? Na verdade, assim, eu nunca tinha trabalhado em outras coisas. Oficialmente. Oficialmente. Mas como eu sempre gostei muito disso, igual você falou, de agregar, de ajudar, eu começava sempre a fazer eventos. Então eu começava assim, vamos ajudar numa campanha para tal coisa, vamos organizar tal coisa, vamos ajudar numa ação social de tal coisa, vamos ajudar. E aí, com isso, eu acabei montando um espaço de festas e de eventos. Então eu tinha um espaço de eventos, que eu gerenciava pessoas para fazer eventos. Já e aí eu comecei com o espaço infantil, né? Que eu amo criança, então tinha que ser para criança. Sério? E aí eu comecei, aí eu fazia, tipo assim, ficava a semana com as crianças de férias, as crianças que não tinham pra onde ir, eu ficava uma semana com elas dentro do buffet. Eu fazia eventos solidários, por exemplo, tem uma criança que tá precisando de uma medicação que custa tanto. Aí eu fazia tipo um day use no meu buffet pra ajudar, juntava o dinheiro pra dar pra essa criança. Sempre você teve muita ideia, não dá pra te colocar só... Você é multipotencial, né? Eu acho que é esse perfil. Não dá pra te colocar, assim, presa no negócio fazendo só isso aqui. Você precisa estar sempre movimentando. E eu acho que a pessoa, quando ela reconhece o perfil dela, ela fala assim, nossa, mas eu não tenho nada a ver com esse estilo da Bianca, eu sou muito assim. Você tem que pegar o melhor que você tem. Eu acho que você reconheceu suas skills e aí, a partir dali, você foi implementando. Então, às vezes, a pessoa que tá do outro lado, ela fala, mas eu sou o oposto, não gosto de gente, não gosto de fazer, não sou fazedora. Mas, às vezes, você é uma super planejadora, uma pessoa super analítica. E em toda carreira, cabe alguém. Cabe alguém mesmo. Porque sempre mas aí você vai ter que ter o complementar. Aí você contrata, né? Alguém pra executar e um pra pensar. Exato. Como a gente é agitada, a gente geralmente contrata pessoas que são ali, vão analisar, vão ficar vendo detalhe, né? Vão fazer o burocrático. Pelo menos eu costumo contratar o perfil complementar que vai ajudando. Até no casamento. Assim, né? E mesmo assim, a gente fala tudo que tem que fazer, pelo menos eu sou assim. Eu já falo tudo que tem que fazer, mas só delego a função, porque às vezes eu não vou ter tempo de digitar ou de planejar. E às vezes fala rápido ainda, às vezes fala no corredor. Isso mesmo. Já vai falando, vai acompanhando a dica com o caderninho assim. Ótimo. Coitada. Ô, Bianca, agora me conta aqui, você conhece, eu sei, a Carol, da Conceito. Conheço. E, inclusive, esse planejamento aqui é lá da Conceito também. Tá lindo, por sinal. Esses móveis planejados. E ela é apoiadora do podcast. Esse podcast tem 3 patrocinadores. E aí, a Carol, já que você conhece, né? E assim, gente, vamos falar logo que tem uma família tá envolvida aí. Sim. Além de conhecê-la, meu marido é primo dela, né? É verdade. As famílias são de Delfim Moreira. Nossa, inclusive eu estive em Delfim, na Fundação Roger. Eu achei o pessoal de Delfim muito educado, assim, muito solícito. Eu fiquei chocada. Os alunos, o pessoal que trabalhava lá, todo mundo, assim, muito
gentil, generoso, assim. Eu falei, gente, o pessoal vai dar vontade de passar o dia, passar o ano. Você falou da Fundação Roger, eu fiz técnico na Fundação Roger. Então, eu falo que eu acho que começou o meu despertar por criança foi na Fundação Roger, porque eu fiz técnico de turismo, e dentro da matéria de turismo, né, que eu sou formada em turismo, a gente tinha uma matéria de recreação. Que é pra você aprender, né? Por exemplo, eu vou trabalhar no hotel fazendo e alguma coisa, você saber fazer recreação com as crianças. Sim. E eu lembro que na época foi o Júnior da Pé de Pato, que era um dos nossos professores, e eu me encantei com a didática dele e com o jeito dele de levar crianças, e desde essa época... E a Fundação é um projeto lindo. É lindo. Muito especial, assim. Eu aceitei na hora também, recebi um convite para fazer participação num programa de negócio de inovação. Que legal. Pequenos negócios. E eu fiquei impressionada o quanto que os jovens estão, assim, antenados. Gente, eles fizeram site, eles fizeram aplicativo. Então, muita oportunidade. Assim, muita oportunidade. E a Carol falou que o pai dela também estava nesse projeto estético lá ela falou assim, não sei se foi o último projeto, um dos últimos dele em vida, né, que ele participou. Sim. É muito legal, mas eu adorei. Você, então, é de Delfim Moreira. Isso mesmo. Origem de Delfim. Exatamente, é de Delfim. E como que é, assim, essa sensação de voltar pra casa e ter um outro escritório lá, ter uma franquia lá, né? Não uma franquia, não, desculpa. É uma filial, né? lá. Isso. Como que ficou pra você essa sensação do empreender? Preencheu alguma coisa também, assim? Sim. Dá uma sensação de sucesso? Porque na nossa casa é diferente. É diferente, E até foi um dos municípios que foi, eu acho que, um dos últimos, né, que eu abri. E eu falava assim, gente, eu preciso levar saúde e qualidade de vida pra minha família. Porque, assim, todo mundo que tá aqui, a maioria ou é parente do meu marido, que é de Delfim, ou é parente do meu pai, né, da minha avó. A gente tem uma origem, é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Sim. Então eu falo assim, eu levo qualidade de vida, eu levo saúde pra todo mundo e não levo pra onde tem minhas raízes, sabe? Verdade. Era uma coisa que eu queria muito. E eu falo assim, e eu quero estar aqui porque eu sei da qualidade que eu tenho, eu sei o potencial que eu sou e eu sei o que eu vou entregar para as pessoas que estão aqui. E eu não vou tratar elas, por exemplo, como pacientes do SUS, porque lá a gente atende SUS, né? Eu não vou... todos os meus pacientes são iguais. E aqui a gente tem um carinho especial que eles têm um atendimento diferenciado mesmo, né? Como eu te disse, pode mandar mensagem pra mim que paciente eu vou atender todo mundo igual. Não importa de se veio do SUS, ou se veio do CISMAS, ou se veio... Paciente é paciente. Se é particular, se tem convênio, paciente é paciente, tem que ser tratado todos iguais. Ainda mais porque a gente tá lidando com saúde, né? Você fala diferente de uma coisa que você fala assim, sei lá... Tô esperando uma sessão fotográfica que eu fiz. Eu quero, eu tô muito ansiosa, eu almejo, mas não é um resultado que vai falar se eu tenho algum problema ou não, que vai mexer com a minha saúde ou não, com a minha qualidade de vida, com o meu emocional. Tem gente que às vezes tá ali esperando um resultado muito importante. Muito! Então... Eu mesmo estou. Eu mesmo estou. Angustiada. Eu fiz uma biópsia anteontem e eu tô aqui querendo saber então, o que vai dar. Gente, ansioso pra tudo. Tem noção. A gente fica muito querendo saber assim, não, aquilo ali pode mudar a sua vida, né? Sim, pode mudar a sua vida. Então tem que tratar mesmo com essa com confiança. muito carinho, Outro apoiador nosso do podcast é a Elis do Vila, e eles começaram exatamente também nesse ponto da saúde, porque eles vendiam salgado, assim, normal, aí de repente o público começou a pedir, você não faz uma saladinha? Você não faz um franguinho, né? E eles estavam dentro do, não sei se você conhece o Vila Restaurante aqui em Itajubá. Não, eu amo, você tá falando todo mundo aqui, ó, conceito maravilhoso, conheço, indico. Vila, fui das primeiras clientes. Sério? Quando era em outro lugar, no restaurante, desde onde começou. Porque eu sempre gostei disso, né? Saúde e qualidade de vida. Exato. Marido médico, a gente ficava assim, vamos procurar onde tem uma coisa boa pra comer, por saudável, isso que o foco deles é saladas, assim, eles têm muitas saladas, o foco maior ali, porque ela já começou também, que bom que você já conhece. Muito, adoro também. E hoje, e é legal ver, né, a empreendedora crescer, porque a Elis começou nesse lugar que só cabia ela e o Jander, aí depois foi pra esse outro que você tá falando, e agora eles têm um quarteirão praticamente. Sim, e com muito sucesso, e crescendo cada vez mais, pegando eventos também, né, ampliando ali. A Elis também é igual a gente. A Elis também, você não pode aprender numa jaula. Mas eu concordo que ela tá extremamente certa, porque eu acho que assim, gente, você que é empreendedor, pega as oportunidades. Sei lá, olha, eu mexo só com tal coisa e não consigo fazer mais nada. Você não pode ficar preso naquilo. Não. Você tem que aproveitar as oportunidades. Por exemplo, ela tem um espaço enorme, maravilhoso, e, por exemplo, à noite fica fechado. Eu tenho que fazer dinheiro, então vou fazer um evento. Sim. Nem que você não queira fazer. Vamos terceirizar, vamos alugar só o espaço. Se eu não quero fazer o buffet, por exemplo, Verdade. E a Royal Parma, que ela abriu também, ela usa a mesma cozinha. Mesma estrutura. Ali, a mesma estrutura. Então, assim, ela fica no sábado e domingo ali nos delivery, focada mais no delivery, do horário que o Vila não tá nem funcionando às vezes. Isso, porque é uma pessoa que tem bastante visão também. Muito. E falando em visão, né? O que você quer ir pro futuro do seu laboratório?
Ai, olha, eu pretendo crescer bastante. Eu quero melhorar muito essa questão da saúde, qualidade de vida, não ficar presa só em análises clínicas, futuramente ampliar, levando consultas, exames, vacinação, outras coisas também para a população, não ficar presa só nisso, porque como eu te disse, eu vi que o ramo da saúde é um ramo que assim vem crescendo cada vez mais, né? É um ramo que, se você parar para pensar, você não tem por exemplo, assim, igual na época da pandemia, eu comparo muito isso. Na época da pandemia, muitas coisas tiveram que ser reinventadas, por exemplo, né? Sim. Muitos lugares tiveram que usar uma inteligência ali até que emocional, deixa eu focar e ver como é que eu vou sobreviver daqui pra frente. Sim. E a saúde não. A saúde, ela não para. Verdade. Você precisa dela o tempo todo. Verdade. Só que daí você precisa pensar em ferramentas de como eu vou atrair o público se eu tô num momento assim ocioso, se eu tô numa época que não tem uma demanda boa, porque as contas vêm de qualquer jeito, viu, gente? Então assim, você vai saber que você vai ter seu gasto fixo ali da empresa, trabalhando, vendendo, não vendendo. Então você tem que pensar em coisas para atrair o público naqueles momentos com uma demanda mais baixa, por exemplo. Sim, você tem que ser estratégico. Ser estratégico. Eu falo muito isso, que tem gente que fala assim, nossa, mas laboratório não tem crise, é exame o tempo todo. Tem sim, por exemplo, férias de janeiro. Entre Natal e o Ano Novo. Quem que vai fazer uma alimentação decente ou vai fazer um jejum para fazer um exame? Ninguém. Só quem tá muito mal. Sim, só quem tá muito mal, quem precisa mesmo. Não vai ser no volume, vai ser na exceção. Vai ser na exceção. Então, assim, a gente também tem esses momentos de férias, que às vezes você não quer fazer exame, ou você vai... Mas aí depois tudo volta ao normal. Então, daí você tem que pensar muito nisso. Olha, vamos aproveitar então as férias para fazer uma chamada. Olha, traga o seu filho também, vamos fazer uns exames de rotina seu e do seu filho, aproveitando que não tá na correria do dia a dia. Quando voltar às aulas, você já fez aquele, né? Aquela varredura, já viu se tá tudo certo. Do marketing ou da parte comercial de venda, você participa assim no dia a dia? Participo. Eu gosto, é o que eu falei, eu gosto de estar em todos os setores da minha empresa, eu participo de tudo. Se precisar gravar, você grava, Se precisar gravar, eu gravo. Eu no começo, eu tinha um pouquinho de vergonha, sabe, gente? Eu ainda fico muito, parece que não, mas eu ainda fico meio assim, gente, eu vou ter que aparecer, vou ter que falar, e se fizer alguma coisa errada e tal. Mas eu tinha um professor da faculdade que falava muito disso, assim, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa aparecer. Sim. E hoje em dia, eu noto muito que o dono precisa aparecer. Antigamente, você precisava mostrar a marca, né? A minha marca é tal, minha marca é tal. Agora não. Agora parece que, assim, o dono aparecendo, você se sente mais familiarizado com ele, você se sente acolhido. E as pessoas querem saber o valor daquela pessoa. Tipo, lá no caso da CIMED, olha o tanto que impactou. Sim. Ninguém nunca falou de nenhuma indústria farmacêutica. Você não estava interessado. Agora não, você quer saber do João, você quer saber da Carla, você quer saber da vida deles. Vai agregando, né? Muito. Então é importante você ser visto. E é muito importante essa dica para as empreendedoras. Mostre o seu trabalho e se mostre também. Sim. Né? Se mostre. Mostre a sua rotina, mostre as coisas que você faz. Ou você é ponto .com, ou você é ponto .fora. Não tem mais opção. Tem que ser ponto .com, né? Não é mais opcional, assim. É essa máxima, né? De seguir o dinheiro onde o dinheiro tá, ele tá onde a audiência tá. E a audiência tá no digital. Não tem como mais não aparecer. E eu falo, é a maneira mais barata. Tem jeito? Tem, só que você vai gastar muito mais. Eu acho que você também, a gente é mais ou menos da mesma idade. Quando eu empreendi a primeira vez, não existia rede social. Então, era muito caro. Porque a gente tinha que fazer carro de som, rádio, capa de revista era carésimo pra gente fazer. Tinha que ir de sala em sala, tinha que andar no sol. Então, às vezes, quando alguém reclama, eu falo, gente, aproveita, porque você só tem que fazer uma conta. É verdade. E correr às vezes atrás você não precisa nem gastar nada, só todo dia fazer um storyzinho, como você falou, não precisa nem estar mega produzida. Não. Só mostrando assim o que você acredita, os seus valores. Porque tem gente que fala assim, mas por que eu tenho que mostrar um pouquinho da minha vida? Porque a vida mostra, a sua vida vai mostrar no que você acredita e a sua disciplina, o seu foco no seu caso mostra, olha, tem 5 anos que a pessoa tá postando, ela sempre tá ali fazendo as mesmas coisas, não tem como, né, fugir disso. E Bianca, você também ajuda na construção ali. A Bianca faz tudo mesmo. O seu marido também vocês estão construindo. Não sei se vocês estão juntos nesse projeto, mas você pelo menos está quase sendo engenheira lá do projeto. Faço também. Porque tem dia que ela chega lá toda... Gente, desculpa, eu tava na obra. Chega lá obra. Faço gerenciamento de obra. Faz gerenciamento nas horas vagas que não tem, né? Mas você também faz esse... Você sempre tá participando de tudo. Sim. E aí, nesse novo projeto, você vai participar mais... seu laboratório não vai para lá.
Não. Não vai ficar lá junto. Não. É só o Jota. É um outro projeto, né? Como eu disse, eu pretendo expandir bastante nessa área da saúde, né? Então, pretendo trazer novidades para Itajubá, coisas que a gente vê que tem muito fora daqui. Por exemplo, um centro de apoio médico que você já faz tudo nele. Sim. Que às vezes você tem que ir num especialista, em outro, fazer exame no lugar, então você fica meio perdido. Sim. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir concentrar tudo num só lugar. Para facilidade mesmo das pessoas, né? Muito. E é muito legal e tá... Eu acho que é uma inovação, né? É isso. A gente tem que inovar sempre, não pode parar. Bianca, agora pra gente finalizar, me conte aqui, se você tivesse só mais 5 minutos aqui nesse planetinha, se Deus falasse assim, Bianca, você já fez sua parte, já viveu o que você tinha que viver, agora vamos embora. O que você faria nos seus 5 minutos aqui? Olha, se eu tivesse meus últimos 5 minutos, eu ficaria junto com a minha família, que é o que eu falei, porque a gente, né, às vezes abre mão de muitas coisas e não fica com os filhos, e eu falo que a família é a base mais importante que a gente tem. Se a gente tá junto deles, a gente consegue alcançar as coisas. Sim. E isso veio dos meus princípios, que assim, a vida inteira minha mãe sempre cuidou, né, das filhas, do meu pai, e essa é a minha base. A gente está dentro de casa, junto, unido, para conseguir alcançar tudo que a gente deseja. Então precisa ter essa parceria. Sim. Até dentro da sua casa, para você conseguir alcançar as coisas que você quer fora dela. Verdade, muito bem. E me conta se tem alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de falar? Olha, eu acho que a gente já falou um pouquinho de cada coisa, né? Acho que a gente, né? Então deixa suas redes sociais aí, onde que a pessoa acha aí a sua empresa, onde que tem. Fala aí, faça uma propaganda. Então, gente, como eu disse, né? Eu sou proprietária do MedLife Laboratório. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do laboratório, pode seguir o nosso @, MedLife Laboratório. E lá mostra também muito sobre a minha vida. Então, assim, quem quiser me seguir, se seguir o laboratório já vai me achar. Mas tem o meu também, que é @BiancaJ, tá? J é escrito mesmo, Jota. E J é um sobrenome? Ou não? Então, foi bom você ter perguntado isso. apelido. Eu quero saber isso agora. Todo mundo, gente, e isso é uma coisa muito engraçada, que todo mundo às vezes me chama na rua de Bianca J. Esses dias eu participei de um concurso a nível nacional, até de laboratórios clínicos, e na hora da premiação me chamaram de Bianca J. E não é? E não é. O que acontece? J é o apelido do meu marido. O nome dele é José Ricardo, o apelido é J. Ele é conhecido como Dr. J, se você perguntar. Se não fala J, ninguém vai saber quem é. Se você falar José Ricardo, a gente não sabe quem é. Ninguém sabe quem é. E quando eu casei, eu fiz a plataforma e ele não tinha. Aí eu falei, não vou pôr meu nome tipo de solteira. Eu vou colocar Bianca J, que seria meio que uma página compartilhada dos dois. Sim. E aí depois ele teve as redes dele e tal. E eu nunca mudei, porque eu já comecei a ter tanto seguidor, tanta coisa acontecendo, que eu não quis perder minha essência. E aí todo mundo me chama de Bianca J. Eu falei, agora ficou uma referência. E agora Bianca o quê? O meu nome é Bianca Carvalho de Oliveira. Não tem nada de... Mas pode chamar de Bianca J que você responde. Mas todo mundo me chama de Bianca J. Então tá aí, gente. O meu @ é @Bianca J. Quem quiser me seguir, eu sempre falo de saúde, qualidade de vida. Agora eu tô trazendo temas mais atuais da biomedicina também, que é, né, o curso que eu estou graduando. É isso. Então vamos para a nossa reta final. Eu quero agradecer também aqui a Sanicor, né? O Dr. Renan esteve aqui. Prometeram voltar exatamente porque a gente está trazendo, pelo menos uma vez no mês, um assunto de saúde. Muito. Então, no próximo episódio aí vem a Lu, vem a doutora Nayara. E até perguntei aqui pra Bianca, né, o quanto que é importante a gente olhar também pra nossa saúde do coração, né? Sim. Você, mais do que ninguém, que é casado com cardiologista. E o Dr. Renan também é um ótimo profissional, ele, a esposa dele, a gente tem uma boa relação. Eu acho que é muito importante mesmo, né? Quanto mais pessoas para agregar, para levar saúde, qualidade de vida, porque eu falo, um profissional só não dá conta, né? Não, a demanda é enorme. Tem 100 mil pessoas. A gente precisa mesmo de pessoas assim capacitadas, que têm esse olhar diferenciado, igual eles têm também lá, para dar essa atenção para os pacientes. Então, eu acho super bacana isso. Muito bem, tem espaço para todo mundo. Com certeza. Concorrentes, mas não rivais. Não. Né? Gente, então até a próxima. Obrigada, Bianca. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada a todos.